Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. E nesse momento nós vamos ter uma prosa bem gostosa. E especialmente para você, mulher, que está sintonizada neste momento aqui na Rede Top de Rádios. Vivemos tantos momentos desafiadores no dia a dia, né? Ontem, inclusive, falamos do desafio da transição do 40+, né? As transições hormonais, o olhar para a sua própria essência. E hoje nós vamos conversar com a Graziela Barcelos de Alencar, que é psicanalista, ela é doutora na área, tem várias formações e faz um trabalho incrível, acolhendo em especial mulheres que em algum momento da sua trajetória estão descobrindo, seja o câncer, seja algum nódulo, uma doença grave, e mostrando para elas como elas podem superar este momento e encontrar pessoas ao seu redor que vão dar força. Então, para você que está sintonizado aqui na Rede Top de Rádios, fique com a gente, porque nós vamos começar neste momento a entrevista do dia. Graziela Alencar, bom dia, doutora. Bom dia. Que alegria recebê-la aqui. Obrigada. Eu gostaria que a senhora já começasse falando para nós como é que surgiu esse interesse de estudar o desenvolvimento humano, entender um pouquinho mais do ser humano, para oferecer esse trabalho tão acolhedor que você faz, em especial para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Bom, vamos lá. Eu comecei a estudar quando eu fiquei doente. Eu tive uma crise de pânico e diante dessa crise de pânico eu fui a um médico e a primeira coisa que ele me deu foi um remédio para dormir. E eu peguei aquele frontal, olhei bem para ele e falei, isso não me pertence. Eu não vou tomar esse negócio porque eu sei como é que funciona. Você começa e não para. E eu falei, mas se eu estava bem até ontem, por que eu não estou bem hoje? Alguma coisa aconteceu dessa noite, então eu tenho que descobrir o que foi que aconteceu. E eu comecei a estudar. E eu fui até descobrir minha cura. Na hora que eu descobri minha cura, eu falei, agora eu estou liberta. Então a mesma mente que te liberta, ela também te aprisiona, e a mesma mente que te aprisiona, ela também te liberta. Uau, interessante isso, muito forte, né? E muitas mulheres, inclusive, ontem nós estávamos falando sobre o desafio do 40+, Nossa. que mostra, vem todo um processo de transformação. Na verdade, a mulher passa por vários ciclos, né? Sim. A primeira menstruação, depois a maternidade, o casamento, Sim. são vários renascimentos ao longo da sua existência. E neste momento em especial, muitas mulheres estão passando pela questão da síndrome de Burnout, estão depressivas. Inclusive, eu até me atrevo a dizer que elas estão perdendo a sua feminilidade, aí perde a sua essência e começa toda essa maçaroca. Seria isso, doutora? Mais ou menos, porque na verdade o que aconteceu? Nós criamos, mulheres criaram homens um pouco, desculpa os homens que estão no recinto, mas eu acho que a gente também tem que falar. Acabaram criando filhos um pouco mais mimados. A geração passada, ela acabou estragando um pouco os homens, por isso que hoje tem legendários, tem tantas outras coisas para trazer o homem de volta a ser no lugar dele. Quando você deixa de ocupar seu espaço, a partir do momento você deixa o espaço para outro ocupar. E a mulher, como ela sempre foi muito ousada desde o Jardim do Éden, foi ela que descobriu o fruto permitido e foi lá e comeu e era proibido, e automaticamente ela acaba tomando o lugar que não é dela. E a mulher não foi feita para fazer o que faz hoje. A mulher não é para caçar, a mulher não é para trazer o alimento para casa, a mulher... Não estou falando de trabalho, ok? Eu estou falando de coisas a mais, de responsabilidades que não é só dela. E acabou tomando esse espaço com muita maestria. E a mulher, como sabe, né? A gente sabe que o sistema neural da mulher é diferente do homem. Ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo e ficar muito bem, mas ao mesmo tempo ela se sente sobrecarregada. E nesse momento ela percebeu que ela está ocupando um lugar que não é mais dela. Então a mulher perdeu, sim, o lugar dela.
ela quer ocupar um lugar que não é mais dela. Por isso que hoje as pessoas estão pedindo, puxa, não tem mais homem que abre porta, não tem mais homem que paga conta, não tem mais homem que cria filho, não tem mais homem que trabalha e vem para casa. Não que a mulher tem que ficar dentro de casa, dentro de um fogão ou lavando roupa, não é isso que eu quero dizer. A mulher pode estudar, pode fazer tudo que for, mas desde que ela esteja no lugar dela. Quando você tira uma peça que não está no seu lugar, automaticamente você acaba desvinculando todo um sistema. E isso a gente não tem repercussões imediatas, ela demora um pouco para acontecer. E agora nós estamos no limite. Hoje as mulheres não querem mais ser coisas que não está mais admitindo. Então, o estupim está muito curto, não aguenta homem frouxo, não aguenta homem que não paga conta, não aguenta. E aí vai falar assim, poxa, como é que eu faço para ser como eu era antes? Tem que se desconstruir. E essa desconstrução também não é tão fácil. Nós vamos ter resultados lá na frente, mas tem que ser feito. Então, por isso que hoje os Legendários veio com muita força. Primeiro veio o coach, né? Que libertou muitas pessoas, colocou a família no seu lugar certo, que família precisa existir. Se não tiver família, não tem outra geração. Não tem como nascer filho de chocadeira, né? Nós somos seres humanos e ponto final. Ninguém vai substituir a humanidade, pode ter a tecnologia que for, você precisa ser humano. Por isso que hoje tem hospital humanizado, mercado humanizado, porque precisa trazer o humano novamente para as pessoas. E aí veio o Legendário para essa força aí, para trazer o homem no seu lugar. Não é para tirar a mulher do que ela já conquistou, mas para ela entender que tem um parceiro ao lado, que está ali junto com ela, que está junto, que está ali, né, no que precisar, porque a mulher, infelizmente ou felizmente, é cheia de hormônios. Então ela não é uma coisa linear o mês todo, ela tem problemas o dia inteiro, ela tem reações durante o dia inteiro. Aí você vai falar, eu conheço só 4 emoções, nós temos mais de 400 emoções. E às vezes você fala assim, mas eu só conheço 4, 5, nós somos muitas. Então, como a gente está acostumado com 4, 5 emoções, você acha que só tem aquilo, e não tem, nós temos muito mais que isso. Então, o homem hoje, ele precisa acolher, ele precisa dizer, olha, estou aqui do teu lado, seja o que for, nós vamos junto, nós estamos remando junto, nós vamos para o mesmo objetivo, nós vamos para o mesmo caminho. E não ficar na disputa, né? Porque a disputa só traz guerra, e a gente não precisa mais viver em guerra, a gente tem que viver em paz. E é muito legal o que a doutora está falando, porque nós mulheres, e quando eu falo, até eu me insiro nesse momento, porque a gente fica tanto naquele automático, preciso fazer acontecer, e muitas das vezes nós mulheres esquecemos de olhar para nós. Sim. Ou até mesmo, né, doutora, de dedicar aquele momento especial, vou tomar um banho, vou esquecer o mundo lá fora, aquele olhar para a sua própria essência, se permitir se maquiar, arrumar o cabelo, fazer uma unha. Isso faz a diferença na vida da mulher. E os homens que estão nos ouvindo, vocês precisam permitir que as suas mulheres, que as mulheres com a sua volta, voltem a resgatar essa essência para ter mais força, para poder dar suporte para vocês, né? Correto, porque a família ela é constituída por um pai e por uma mãe. Só que esse pai e sua mãe, muitas vezes, têm muitos problemas internos que são demonstrados no externos. E hoje, com tanta informação ou com excesso da informação, as pessoas estão um pouco perdidas. Por quê? Porque não sabe exatamente quem são. Por mais que você estude, por mais que você coma, por mais que você leia, por mais que você escute, você acaba olhando e fala, mas eu estou mais perdida do que antes. É tanta informação que eu não sei mais nem quem eu sou. Por isso que está com essa síndrome de pessoas que está virando cachorro, está virando gato, está virando um monte de coisa. Por conta de excesso de informação. Tudo que é excesso, ele pesa. A palavra de Deus fala que o conhecimento em excesso traz fardo. O que é fardo? Peso. Então, você não precisa do excesso, você precisa do certo. Então, quando a gente estuda, a gente entende que nós somos corpo, alma e espírito. A parte espiritual é uma parte que traz você a entender exatamente o que você precisa fazer aqui nessa terra. Ninguém veio aqui a passeio. Você não nasceu a passeio. Você não nasceu só para ficar no bem bom, para ficar rico, desfrutar do dinheiro e morrer. Não é. Se falar isso para você é mentira. A internet vende que você pode ficar rico. Hoje nós estamos num mundo que as pessoas estão ficando ricas muito cedo e sem muito estudo. Antigamente nossos pais ensinavam a gente a trabalhar, a formar, a comprar sua casinha, a comprar seu carrinho e aquilo. Hoje não. Hoje os meninos nossos querem ficar ricos, querem Porsche, querem viajar de avião, querem ir na lua. E não está errado. Mas o problema é como está sendo construído tudo isso. Porque quando você tem demais, você não desfruta. Você não consegue nem ter prazer. E isso está matando as pessoas. Porque às vezes acaba de comprar uma coisa que muitas vezes é sofrido ou não sofrido para ganhar e não tem a satisfação. A insatisfação está muito alta. E isso traz o índice altíssimo de pessoas doentes, não só emocionais, como físicos também. Então, o alto índice de câncer também está escrito hoje, o Dr. Augusto Cury, ele é defensor, e ele fala síndrome de pensamento acelerados, problemas de burnout, problemas de estresse, problemas de tantas outras coisas que nós temos hoje. Hoje o NR1 veio com força por quê?
né? O NR1 nada mais é do que uma normativa que existe desde 1970. E por que está tão pesado hoje, exigindo que a partir de maio do ano que vem vai ter multa e fiscalização da empresa que não cuidar da parte mental do funcionário? Eu fui numa palestra do Ministério do Trabalho e ele falou, a gente não pode permitir a pessoa que vai ganhar o seu ganha-pão sair doente. E é o que está acontecendo. As pessoas estão indo para ganhar o seu pão, da sua sobrevivência, e estão adoecendo mentalmente. Por que estão adoecendo? O que está acontecendo nesse meio do caminho que está fazendo as pessoas ficarem tão doentes e tão depressivas, tão tem tanta gente enfiada dentro de um celular e sozinha ao mesmo tempo. Então, a gente compreende exatamente que as pessoas estão passando por um momento de solidão. Solidão não é ruim, desde que esteja entendido que ela está ali só naquele momento, para ela compreender quem ela é, mas ela pode exatamente pedir uma ajuda do lado e falar, eu estou aqui, estou junto com você e vamos seguir. É porque muita gente gosta de falar assim, eu gosto de ficar sozinho. Só que isso pode ser um grande vilão. Pode, inclusive, demonstrar ali já alguma síndrome, algum problema psicológico. Correto. Hoje, o alto índice de TDAH está muito alto. E quem não tem TDAH está tomando Vivans para ficar mais focado. E o Monjaro, é um vício? É um vício. E o Monjaro junto aí, ninguém mais quer fazer esforço de nada. Então, está muito sério. As pessoas perderam aquela história de levantar cedo, ter que malhar, ter que comer certinho. Não, eu tomo Monjaro. Então, tem que parar com isso. As pessoas não querem se sacrificar para mais nada. E a gente não pode entender que a vida não é um morango, né? A gente tem que acordar cedo, a gente tem que ter nossas batalhas todos os dias, tem que ser vencida todos os dias e você tem que comemorar todos os dias. O Dr. Augusto Cury estava falando que quando você vê uma pessoa com câncer, se você for analisar os 3 últimos anos dela, você vai ver por que ela teve câncer. Por que o índice é altíssimo de câncer hoje? Qual é o problema? Onde que tá o deságue dessa inundação de emoções que nós temos? O que está acontecendo? A emoção é como se fosse uma cachoeira caindo que tem um buraco pequenininho para sair. Ela vai transbordar naquilo ali, não tem jeito. Então, ela transborda de algumas outras formas. Então, hoje, o Hospital Regional atende 500 pessoas por semana fazendo infusão. Fora aqueles que estão descobrindo, que estão operando e assim por diante. Nós somos agora, acabei de sair do hospital, lá do Hospital Universitário, tivemos quase 200 mulheres participando do evento conosco. Amanhã, dia 30, dia 30 nós vamos estar com o ônibus da CACEMES lá, fazendo o exame de mama. E hoje não tem mais aquela tua história, é só depois dos 40 que faz exame de mama. Não, querido. Agora nós estamos fazendo antes. Por quê? Porque hoje as pessoas estão vivendo num mundo, infelizmente, que é muita tecnologia e essa radiação faz mal. Uau! Inclusive, quando nós falamos em câncer, a gente fica até um pouco com a voz embargada, porque é assustadora a quantidade de pessoas ao redor da gente começa a observar, que seja que está com nódulo, com cisto, né, tendo que fazer um tratamento, seja de tireoide, seja do câncer de colo do reto. Sim. Então, como é que intestino, principalmente, meu Deus, né? É muito alto. Então, assim, como é que está sendo esse seu trabalho de acolhimento para essas pessoas? Vamos lá. O projeto ele é novo, vai fazer um ano, dia 14 de novembro, eu passei por um processo de câncer. Eu falo que eu nunca pertenci ao câncer. Eu passei por ele, foi muito rápido, eu tive um milagre na minha vida, mas isso a gente vai ter que conversar depois, porque o negócio é muito longo. É uma história linda. Eu fui, graças a Deus, o câncer foi descoberto dentro do centro cirúrgico, foi retirado tudo dentro do centro cirúrgico. Eu saí do centro cirúrgico do jeito que eu entrei doente, eu saí curada. Então, eu fui curada em um dia. E quando eu saí de lá, eu fui para coma, fiquei 10 dias em coma. E quando eu fui para coma, Deus me levou ao céu. Então, se vocês têm suspeitas que o céu existe, o inferno também. Se o céu existe, o inferno também existe. Eu fui ao céu e Deus me falou algumas coisas que eu tinha que fazer. Só que eu não sabia. Eu sabia que eu estava num lugar, mas eu não sabia exatamente aonde. Sabia que eu estava num lugar muito bom, que era uma paz surreal. E que eu estava longe do meu esposo, dos meus filhos. E eu perguntei, cadê meu esposo e meus filhos? Eu quero vê-los. Ele falou, você vai ver, mas não vai ser agora, porque eu tenho algumas coisas que eu preciso te mostrar para você fazer. Então, ele me deu algumas ordens bem cretas e diretas. Você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E ordens que foram acontecendo conforme ele foi me orientando. Do que ele me disse. Tanto é que eu cheguei do coma, eu falei, eu preciso de um papel, de uma caneta, porque eu tenho que anotar, porque eu não posso esquecer. Tanto é que eles achavam que eu estava alucinando. Eu falei, gente, eu não estou alucinando, eu tenho certeza do que eu vivi. E aí eu fiz o livro, né? O Milagre é Mais Importante que a Informação, que conta do meu testemunho de vida, do que foi que aconteceu até chegar dentro da UTI. O Semeando Vidas, que é o projeto que nós criamos. Eu não sabia que eu ia ter câncer, que eu tive câncer. Deus falou assim, você vai ter 3 frases, eu vou te dar. Primeiro, milagre é mais importante que a informação, semeando vida, celeiro de vidas. Eu não sabia o que significava isso. Deus nunca conta tudo, né? E aí, quando eu acordei, eu falei das 3 frases, mas não sabia o que era. Aí, nisso, o médico chegou dentro da UTI e falou pra mim assim, Grazi, eu operei sua avó com 100 anos. Dentro do hospital regional, qual que é a capacidade, gente, de eu
passar na mão de um médico que operou a minha avó com 100 anos num particular? Qual que é a probabilidade? Raríssima. Raríssima, certo? Aí ele falou assim, eu operei e eu tirei uma neoplasia maligna da sua avó. Aí eu assustei. Eu falei, opa, como assim? Eu nunca soube que minha avó teve neoplasia, quanto mais maligna. Foi então, suas 2 tias esconderam da família e pediram um segredo. Eu falei, olha, e eu estou sabendo dentro da UTI. Aí ele falou sim. Aí eu falei, opa, milagre é mais importante que a informação. Fez sentido a primeira frase. E eu sabia que eu tinha que escrever um livro. Quando eu fui para dentro da oncologia, dentro da quimioterapia, foram feitas 6 sessões durante 4 meses. Durante esses 4 meses, foi Deus mostrando tudo que eu tinha que fazer. E em 30 dias nós reformamos o setor oncológico do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, que é um hospital público, que é muito difícil um particular fazer qualquer coisa, nós conseguimos fazer. Foram R$400 mil que foi levantado em doações. Eu nunca fui pedir nada em televisão, em político, ninguém. As pessoas me descobriram e me davam dinheiro. Gente, era uma coisa absurda. E hoje nós temos aqui a honra de receber a Graziela, que é doutora em psicanálise, uma pessoa que viveu uma experiência incrível e junto com seus parceiros tem feito um trabalho extraordinário de acolhimento. Eu gostaria só que você terminasse de falar para nós aí da sua experiência. E aí eu reformei, né, todo o Hospital Regional em 30 dias. Foi uma loucura, que eu falo, não sei nem como é que eu consegui fazer aquilo, mas é Deus que impulsiona a gente a fazer. E hoje nós fazemos café da manhã nos setores oncológicos de Campo Grande. Cada mês nós estamos em um lugar. Nós já fizemos 9 cafés desde 14 do ano passado. Em dezembro nós entregamos. Então, de janeiro para cá, nós temos 9 café da manhãs. Nós temos 35 parceiros, né? Nós estamos montando um OCIP agora, porque a gente precisa legalizar as coisas, né? A gente não sabia que ia criar um volume tão alto de pessoas nos ajudando e querendo saber, porque as pessoas querem doar, só não sabe como e nem onde. Então agora pode doar, a gente tem condições de fazer, tem condições de mostrar e tem que ser correto. Então a gente tem que fazer as coisas mais limpa e transparente possível para que as pessoas possam continuar fazendo o que precisa ser feito. Tem muita gente precisando de ajuda, muita gente precisando de conselhos, tem muita gente precisando de ser amada, tem muita gente precisando se tornar viva, porque tem muitas pessoas que estão mortas. E não é porque estão passando dentro do setor oncológico e estão mortas, tem muita gente morta sem estar lá dentro. Então a gente sabe que a gente precisa de trazer vida para essas pessoas, para que elas possam ter a missão delas aqui na Terra e que não sejam só pessoas que passaram para contar uma história bonita, mas que façam o bem para o outro. Porque não adianta nada Deus fazer uma obra extraordinária na nossa vida e ficar em você. Então Deus, ele fala que o melhor é aquele que serve do que aquele que é servido. Então Deus me serviu, me trouxe a vida novamente, a minha família. Eu tenho o prazer de ficar com eles, graças a Deus, mas que eu venha fazer a diferença na vida do setor oncológico e tirar o vitimismo dessa doença, tirar a morte dessa doença e fazer muitas coisas bonitas que nós estamos fazendo. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Inclusive, hoje você vai estar lá novamente lá no HU, né? Sim, palestrando. Às 2h da tarde. Agora de manhã nós falamos um pouquinho. O Dr. Vitor Rocha, que tem também um instituto chamado Instituto Rosa, que também é extraordinário. Ele também é vereador e é da prata da casa, como eles falam. 2h da tarde eu vou estar lá palestrando, falando sobre acolhimento, inteligência emocional e espiritual para quem está passando por tratamento do câncer. Câncer não é um veredito, câncer não é um decreto de morte. Eu estava falando uma vez com o Dr. Helder, que é do cartório do Quinto Ofício. Ele falou, Grazi, a gente tem que pegar essa sentença de morte que está com um cartório e trazer uma sentença de vida. Então você tem condições de pedir isso. Então vai lá e troca a sentença. Então eu troco a sentença das pessoas que estão passando pelo setor e mostrando para elas que elas estão vivas, que elas estão sendo tratadas. E hoje Campo Grande recebeu um dos melhores tratamentos oncológicos para mama. Está começando aqui, né? Então você vê como que nós somos privilegiados por Deus. Tem muita gente sendo curada todos os dias, gente. Todos os dias batem o sino em Campo Grande. Só que isso não é divulgado. A gente tem que aprender a divulgar. O câncer, ele existe, não é uma mentira, mas que a gente possa transformar isso em força, vitalidade, em vida e trazer para as pessoas um olhar diferente. Porque quem passa por isso nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mas que possa ser a melhor versão todos os dias de uma forma diferente. Não como o coach fala, porque hoje eu já estou um pouco menos coach. Mas ser uma pessoa diferente para você. E não para a vida, mas para você. Porque quando você faz bem para você, você pode ter certeza que você vai estar fazendo para o outro também. Eu até me emociono vendo você falando aqui, né?
E a gente fica com a voz embargada mesmo, porque muita gente quando fala do câncer, fala assim, minha vida acabou. Não é bem assim, pelo né? amor de Deus. Vamos trazer esperança, vamos trazer vida, vamos trazer um acolhimento diferente, não só para as mulheres, mas também para os homens, para todas as pessoas à nossa volta, porque inclusive tem um alto índice de crianças também. Muito alto. A ACC tem crianças... Eu não tive condições de ficar na ACC, gente. Eu fui lá, fiz o café da manhã, que para eles a gente fez a Páscoa. Eu perdi uma criança com 3 anos de idade esse ano, que ficou comigo pouco tempo, a Mica. E eu decidi não continuar com a ACC, porque a ACC é muito pesado, porque é a mesma medicação do adulto, eles têm que tomar morfina para dar conta, eles não sabem o que está acontecendo, eles choram o tempo todo. Então eu decidi que aquilo para mim não serviria, eu não daria conta de fazer. E eu decidi cuidar do adulto por agora. Mas o que a gente pode fazer é desejar para a Miriam, que é a presidente, forças para continuar, para os médicos, Dr. Marcelo, que é o responsável da ACC, que continue, que é belíssimo o trabalho que ele faz. Ele se dedica 24 horas por essas crianças para que elas possam ser vivas. E o alto índice é 90% de crianças são curadas aqui em Campo Grande. Então, é muito alto. A ACC faz um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu conheço a Miriam. Minha tia é vice-presidente da ACC, e eu posso dizer para vocês o seguinte, que não existe essa história de falar, tive câncer, perdi minha vida. Mentira, isso não é verdade. Você tem uma nova vida para frente, Deus está te dando uma nova oportunidade de vida, então abraça essa oportunidade e faça valer a pena o que Deus está colocando nas suas mãos. Porque se Deus permitiu que você ficasse aqui, é porque você tem uma missão para cumprir, então vamos embora cumprir. Quem não puder estar hoje à tarde lá com vocês no HU e quer conhecer você pessoalmente, ou até mesmo te encontrar, pedir uma orientação, qual é a sua mídia social? Eu estou na rede social, do Instagram, que é Graziela B de Barcelos Alencar, Graziela B Alencar. Você vai me encontrar lá. Meu telefone é 067 99229 5255. Eu tenho muita gratidão a Deus, que eu vejo quantas pessoas que passam pelas nossas vidas e faz a diferença nas nossas vidas. E eu quero ser essa pessoa, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada, Graziela, por vir aqui no Jornal da Top, contar um pouquinho da sua história. Obrigada. Que Deus te abençoe grandemente, para que você continue ajudando muitas pessoas, Porque eu sei que a cada dia Deus coloca pessoas especiais que precisam do teu carinho, do teu acolhimento. Parabéns. Obrigada, gente. E vocês puderem, vai lá, dar um abraço nas pessoas, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a pessoa não precisa de dinheiro, ela precisa só de um abraço. Para dizer assim, continua. E como você viu, você acabou de contando que você viu hoje um beija-flor rodeando você, que a gente possa ser esse beija-flor na vida das pessoas, trazendo vida, trazendo alegria, que você possa sentir a presença de Deus aonde você chegar. É bem aquele louvor, Abrace mais, isso. Ame mais, Sim. Viva hoje como não se houvesse amanhã. Sim. Porque o carinho e o amor que você distribui hoje pode salvar vidas. Sim. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, tá? Obrigada pelo carinho. Obrigada. E se vocês puderem passar por lá, vai ser muito bem-vindo. Tem um café da manhã lindo. A gente come bastante, tá, gente? Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.